Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender sobre diagonalização de matrizes. Então, vamos lá dar uma olhada. Nós temos aqui o seguinte, ó. Seja T de V em V, um operador linear, com B, V1, V2, reticências, Vn, uma base de V. Então, lembrar que um operador linear é simplesmente uma transformação linear, onde o domínio e o contradomínio aqui são o mesmo espaço vetorial. Aí diz o seguinte, se cada VI for um alto vetor de T, então cada um dos elementos aqui dessa base B é um alto vetor de T, associado a um alto valor lambda I, lembrando que a gente já estudou que você tem um alto valor e ele está associado a um alto, você tem um alto vetor e ele está associado a um alto valor, né? Então, se isso aqui acontece, nós vamos ter P a menos 1 vezes A vezes P vai ser igual a D, onde esse P, esse A e esse D aqui são matrizes que são o seguinte, a matriz P é a matriz formada onde cada coluna dela é um daqueles vetores aqui da base, ou seja, um VI. A matriz A é a matriz da transformação T, da operador linear T, na base B, né, que é essa base aqui que você tem, e D é uma matriz diagonal, ou seja, todos os elementos na diagonal são não necessariamente nulos, mas o resto, que está fora da diagonal principal, é tudo nulo. E aí ela até coloca aqui, né, D de II, ou seja, D na posição linha I, coluna I, é o lambda I. Então, o que está querendo dizer aqui é o seguinte, então, digamos assim, ó, quem é a nossa matriz P? Nossa matriz P vai ser algo desse tipo aqui, ó. Nessa posição aqui, que é a primeira coluna, você vai ter o vetor V1. Nessa posição aqui, que é a segunda coluna, você vai ter o vetor V2. E assim, sucessivamente, até chegar na coluna N, você vai ter o seu vetor Vn. Ou, desculpa, eu botei V3 aqui, ó. Vn. Então, essa é a sua matriz P, certo? Sua matriz A é a matriz da transformação, né? Que a gente sabe que se você tem uma transformação linear T de V, um operador linear T de V, isso aqui você vai ter uma matriz A associada a esse T numa certa base, que você fazer T de V é a mesma coisa de fazer AV, né? Então você tem essa matriz A, que no caso vai ser N por N, né? Porque aqui a gente está trabalhando com a base é N, né? A dimensão para esse espaço vetorial. Então isso vai ser o nosso P e o nosso D vai ser uma matriz assim, ó. Ela vai ter, por exemplo, um certo, aqui digamos que seja o lambda 1, aí aqui vai ser 0, 0, 0, reticências, né? Aí digamos 0, aí aqui vai ser o lambda 2, aqui 0, 0, reticências, né? Tudo até chegar a 0 aqui. Ou seja, todos os elementos da diagonal principal vão ser justamente os elementos que são esses lambdas aqui. E o resto é 0, né? Essa que vai ser essa matriz diagonal. Então, ó, 0, vamos botar aqui 0, aqui lambda 2, aí 0, reticência, até chegar em 0. E aí você vai chegar aqui na última linha, ó, 0, 0, 0, até chegar lá, ó, no termo, que seria na posição linha N, coluna N, aí vai ser um certo lambda N, digamos assim, né? Então você teria essa matriz aqui, diagonal dela principal, ó, é justamente aqueles seus autovalores, tá vendo, ó? Nessa matriz P, as colunas são os autovetores. E aí se arrumou de tal maneira que essa coluna 1, que é o V1, é o alto vetor associado a esse lambda 1, que é o primeiro alto valor, por exemplo. Aí essa coluna 2 é o seu vetor, alto vetor associado ao lambda 2, que é o segundo alto valor. E assim sucessivamente, tá? Então basicamente está dizendo que é isso que acontece quando você tem uma matriz P que esteja formada por autovetores desse nosso operador linear, e de tal maneira que veja que essa matriz P a menos 1, né, ela vai existir por quê? Porque vai ter a inversa. Bom, se B é uma matriz, se B é um conjunto formado pelos autovetores, certo? De um certo operador linear, e esse B é uma base, lembra que uma base precisa ser gerador do espaço vetorial e precisa ser LI. Então significa que esse conjunto aqui é LI. Se esse conjunto é LI, quando eu pego essa matriz formada, onde cada coluna é justamente um desses vetores, a matriz que você forma ela tem inversa, porque nenhuma das colunas aqui vai ser uma combinação das outras, né? Então essa matriz aqui, o determinante dela vai ser diferente de 0 e, portanto, vai ter inversa, né? Então você consegue fazer essa expressão aqui. Bom, entendido o que está dizendo aqui, né? Vamos chegar numa demonstração disso, né? Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu curtir e também para você inscrever-se no canal. As minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenha certeza disso. E às vezes até quando você estiver na sua pós-graduação, hein? No momento que eu estou gravando essa videoaula, nós vamos rumo a 100 mil inscritos. Então, olha só.
Vamos lá, agora que a gente entendeu o que são essas matrizes P, A e D, se você ficou com dúvida ainda, coloca na seção de comentários, vamos fazer uma demonstração aqui. Então, olha só, vamos começar assim. Nós temos lá a nossa matriz A, certo? Nós temos a nossa matriz A, e nós vamos multiplicar essa matriz A pela nossa matriz P, certo? Ok, o que vai acontecer aqui? Então, eu vou tentar colocar aqui, ó, nossa matriz A vai ser aqui, ó, A11, A12, reticências, A1N, certo? A nossa aqui vai ser o A22, desculpa, A22 não, né, gente? A12, A22 e assim sucessivamente até chegar no A2N. E aí aqui, ó, você vai continuar até chegar na linha N, aí coluna 1, linha N, coluna 2, né? E aí você continua até chegar na linha N, coluna N, né? Aqui você continua, aqui você continua. Então essa é a nossa matriz A. Aí eu vou multiplicar isso pela nossa matriz P. Lembra que nossa matriz P, ela é de tal maneira que é o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui embaixo, porque aqui em cima não vai ficar bom para mim. Então essa primeira coluna, olha só, essa primeira coluna aqui dessa nossa matriz é o nosso V1, né? Lembra que isso aqui vai ser o nosso V1, tá? Aí eu vou escrever assim para ficar melhor, certo? Ali vai aparecer, olha só, aqui na segunda coluna, ó, a segunda coluna, que é essa coluna aqui, ó, vão ser os elementos lá, né, os quadrados do nosso V2, tá? E assim vai continuar, tá? Cada coluna dessa você vai colocar em pezinho assim o seu vetor V, né? E aí nós vamos ter isso aqui, ó, a última coluna, digamos, ó, vai ser o vetor Vn em pezinho aqui, digamos, tá? Então aqui nosso vetor Vn. Ok. Quando você fizer a multiplicação, né? Quando você fizer a multiplicação da matriz A pela matriz P, o que vai acontecer? Olha só, você vai obter uma outra matriz, obviamente, né? Quando você fizer essa multiplicação. E essa matriz vai ser formada como, né? Deixa eu botar aqui, ó. Vou tentar botar um pouco maior aqui. Quem que vai ser a primeira coluna aqui, ó? Quem vai ser o resultado da primeira coluna dessa matriz? Certo? Vamos botar aqui, eu estou destacando que seria a primeira coluna. Para você multiplicar a matriz, para você ter o resultado aqui da primeira coluna, né? Ou seja, cada um dos elementos aqui para essa coluna, você tem que pegar a sua matriz A e multiplicar por cada elemento aqui da sua linha, né? Que representa cada elemento da linha, é uma coordenada do V1. Então, o que aparece aqui nessa primeira coluna, os valores, são justamente o resultado de você ter feito a sua matriz A vezes o seu V1, tá? Ah, professor, como assim? Tá, bom, vamos pensar aqui que aqui tivesse só 3 coordenadas, tá? Então seria no R3, por exemplo. Então 3 coordenadas. Aí você multiplicar 3 elementos aqui nessa matriz, né? 3 colunas por 3 linhas e teria o primeiro valor. Depois você multiplicaria os 3 elementos aqui na segunda linha pelos 3 elementos que estão aqui nessa coluna e teria o segundo valor. Depois você multiplicaria os 3 elementos que estão aqui na terceira linha pelos valores que estão nessa coluna e você teria o terceiro valor. Então o que aparece aqui é justamente em pezinho o que seria A vezes V1. Porque lembra, ó, se você quiser fazer as contas aqui para entender, ó, A é uma matriz N por N, certo? V1 é uma matriz, né? Vou botar com cor amarela porque eu botei ele amarelo. V1 é uma matriz que tem uma coluna, mas ela tem N linhas. Então ela vai ter, ó, vou botar aqui, ó, N linhas e uma coluna. Esse aqui é o nosso V1, certo? Beleza. Opa, vou botar assim. Então, se você multiplica uma matriz que tem N por N com a matriz que tem N por 1, né? O que acontece, ó? O número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa. O que sobra é justamente isso aqui, ó. Então, o resultado vai ser uma matriz que tem N linhas e uma coluna. Então, tá aqui, ó. Vai virar uma coluna, né? N linhas, uma coluna. Ok. Então, se você multiplicar a sua matriz A por essa primeira coluna, te dá essa primeira coluna. Os elementos, né? Agora, a segunda coluna dessa matriz vai ser a mesma ideia. A segunda coluna dessa matriz aqui vai ser a matriz A multiplicado pela segunda coluna dessa matriz lá, que é o EV2, certo? E assim você vai seguir, né? Vai ser sucessivamente até você chegar na última coluna aqui, ó. Quem que vai ser a última coluna? A sua última coluna vai ser justamente o seu A, desculpa, o seu A multiplicado pelo seu Vn, né? Então aqui nós vamos ter o nosso Vn. Ok, então eu já vi que cada coluna aqui vai aparecer a nossa matriz A, né? Os elementos vão ser justamente calculados pegando a matriz A
multiplicando por cada um dos V's, né? P1, V2, V3, reticências até Vn. Tudo bem, mas lembra que esses V's, né, são autovetores, né, autovetores associados aos autovalores lambda-i. Isso significa, vamos lembrar, né, o que é um autovetor e um autovalor? Se eu tenho uma certa transformação T, né, e eu faço em cima de um V, e eu sei que esse V aqui é um autovetor, é porque existe um lambda, tal que lambda vezes esse V vai ser a mesma coisa de fazer T de V. Isso é a definição de autovalor e de autovetor, né? Então, nesse caso aqui, ó, o que vai dar aqui? Bom, esse AV1, né, a matriz A vezes o nosso V1, então vamos de novo aqui, ó, quem que vai dar aqui a primeira coluna, né? Então, estamos sempre trabalhando nas colunas aqui, ó. Quem que vai dar a primeira coluna aqui? Vai ser justamente o meu lambda 1 V1, certo? A primeira coluna aqui, ó, lambda 1 V1, tá? Quem que vai dar aqui agora, ó, na segunda coluna? Vai dar o meu lambda 2, eu devia ter botado amarelo, né? Vou botar, botar amarelo ali dentro só para poder ficar mais destacado. Então, ó, aqui vai dar o meu lambda 1 V1. Quem que vai dar aqui agora na segunda coluna? Bom, os elementos da segunda coluna vão ser o meu lambda 2 V2. Lambda 2 V2. E assim sucessivamente, né? Pensando aqui nas colunas, cada uma vai dar o seu lambda vezes o seu V. Então aqui no final, você está fazendo o seu A vezes Vn, vai te dar o seu lambda n Vn, certo? Opa, lambda n Vn. Ou seja, né? Ok, né? Então, o que vai acontecer aqui quando a gente continuar as contas, né? Vai ser assim, né? Olha só. Isso daqui vai ser a mesma coisa de você pegar a matriz, onde nós temos cada coluna aqui, vai aparecer o quê? Aqui vai aparecer o nosso V1, aqui vai aparecer o nosso V1. Opa. Ali na segunda coluna, o que vai aparecer? Vai aparecer o nosso V2, eu estou botando aqui amarelo para ficar destacado, V2, e assim vai continuar, né, até chegar na coluna ali, que é o nosso Vn, certo? Vn, Vn. Isso vai ser o que aparece aqui, multiplicando por essa matriz aqui, ó. Lambda 1, 0, 0, 0, reticências até chegar no 0. Olha só se não vai ser. Aqui 0, 0, reticências até chegar no 0. Aqui vai ser lambda 2, aqui vai ser, deixa eu botar aqui pra cá. Ó, lambda 2, depois vou botar aqui um lambda 3. Aqui 0, 0, aqui 0, aí vai reticências até chegar no 0. Aqui vai ser reticências até chegar no 0. Reticências até chegar no 0, reticências até chegar no 0. Aí aqui, ó, reticências. Aqui vai chegar no lambda n, e aqui é tudo reticências, né? Então, olha só como é que não dá justamente isso aqui, ó. Quando você fizer essa matriz aqui, certo? Se você faz essa matriz toda, né? Por essa primeira coluna aqui, né? O que vai acontecer? Veja que vai aparecer esses termos zeros aqui, vai acabar fazendo com que só apareça aqui no resultado dessa coluna o seu lambda 1 V1, tá? Já na segunda coluna, né, quando você pegar essa matriz toda e multiplicar por essa segunda coluna, com essa segunda coluna aqui, né, fazendo as contas, né, o que vai acontecer? O fato de ser lambda 2 aqui na segunda linha, segunda coluna, e o resto é 0, vai fazer com que a segunda coluna aqui seja o V2. Desculpa, seja o V2 não, né, seja o lambda, seja o lambda V2, né, é o que aparece ali, tá? E o que acontece? Olha só, o que é essa matriz daqui? Essa matriz aqui é a nossa matriz P, né? Lembra que essa é a nossa matriz P que a gente começou lá, ó. Cada coluna dela é justamente um dos vetores, né, da base. A nossa matriz P. E o que é essa matriz aqui, onde na diagonal tem os lambdas, né? É a nossa matriz D, né? Lembra que a nossa matriz D, ó, ela é formada onde cada elemento da diagonal principal é um lambda I. Então vai aparecer o seguinte, ó, ali a nossa matriz D. E a gente começou com o quê? A gente começou com A vezes P, não foi? Então, basicamente, a gente começou com A vezes P e a gente terminou com P vezes D, não é isso? Lembrando, então,
que a nossa matriz P ela tem inversa, ela é invertível, porque as colunas dela são vetores que são LI. Então, como esses vetores são LI, o determinante daquela matriz ali vai dar diferente de zero, então vai ter inversa. Se eu pego e multiplico a inversa pela esquerda aqui em ambos os lados dessa equação, eu vou ficar P a menos 1 vezes AP igual a P a menos 1 PD. Bom, mas esse primeiro membro aqui não tem o que fazer, vou só repetir, P a menos 1 AP. E esse segundo membro, P a menos 1 vezes P, dá a identidade, né? E a identidade vezes D me dá D. Então, veja que isso aqui é justamente aquela expressão que a gente tinha lá, ó. A matriz diagonal, que é a D, ela foi P a menos 1 A vezes P. Aqui, ó. A matriz diagonal foi P a menos 1 A vezes P. Entendido? Então, fazendo as continhas aqui, pensando nas colunas e fazendo esse desenvolvimento, você chega naquela conclusão lá que diz no que você fez ali em cima, naquela proposição. Tá certo? Resumindo, né? O que é que diz ali? Se você me der uma base formada por autovetores, daquele seu espaço vetorial que você está trabalhando, você consegue, através de fazer a nossa matriz P formada, cada coluna, um dos valores, né? Desculpa, um dos autovetores, quando você fizer essa operação, P a menos 1 AP te dá a matriz D, que é a diagonal, onde cada valor da diagonal é justamente um dos autovalores, ok? Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco, para isso aqui ficar mais claro. Mas antes vamos só resumir isso aqui, definir uma questão, que é o seguinte, ó. Nós vamos dizer que uma matriz A ela é diagonalizável quando existem as matrizes P e D, de tal maneira que você consegue fazer P a menos 1 vezes A vezes P, onde D é a matriz diagonal. É uma matriz diagonal, ou seja, na diagonal principal são elementos não necessariamente zero, mas fora da diagonal principal é sempre zero. Então, se sua matriz A, você consegue fazer isso aqui, você consegue achar uma matriz P e uma matriz D, que isso aqui acontece, você vai dizer que ela é diagonalizável, né? Então, veja, como é que você vai casar então com um operador linear? Vamos fazer o exercício, né, para a gente poder entender. Então, nós temos aqui agora o exercício, vai dar um pouco de trabalho esse exercício, tá? Já é bom avisar isso para você. Mas vamos lá, olha só. Então, a gente quer o seguinte, ver se tem como achar uma diagonalização para a matriz dessa transformação linear na base canônica. Então, lembrando, né, o que é uma matriz diagonal? É se você consegue uma matriz P, que você faz P a menos 1 vezes AP, te dá uma matriz D que é diagonal. Aí você diz que essa matriz A é diagonalizável. Tá? Nesse caso, que matriz A é? Ele está querendo a matriz A, que é a da base canônica aqui desse operador linear, né? Então, vamos ver se dá para fazer isso. Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar aqui a nossa matriz dessa transformação na base canônica. E a gente sabe, para fazer isso, a gente pega e aplica na base canônica essa transformação. Lembrando que aqui, ó, é de R2 em R2, pela análise do que está escrito aqui, né? Nós temos o elemento de R2 indo para um elemento de R2, né? Como a gente observa aqui, ó, duas coordenadas. Então, 1, 0 é o primeiro elemento da base canônica de R2. Quanto é que vai ser isso aqui? No lugar de x dá 1, no lugar de y dá 0. Então, vai aparecer 5 vezes 1, 5 vezes 1, mais 0 vezes 35. No lugar de x é 1, e no lugar de y é 0, então vai aparecer menos 23 vezes 0. Então, isso aqui vai dar 5 e 7. Então, isso daqui é o primeiro valor. T de 0, 1 vai ser o quê? No lugar de x eu coloco 0 e no lugar de y eu boto 1. Então, vai ficar 5 vezes 0 mais 35 vezes 1. E aqui vai ser 7 vezes 0 menos 23 vezes 1. Então, isso aqui vai dar o seguinte, vai dar 35 e menos 23. Então, esse primeiro elemento aqui, ó, quem é a nossa matriz dessa transformação, né, na base canônica? O primeiro elemento que deu aqui de resposta para o primeiro elemento da base é a primeira coluna. Então, aqui vai ser 5, 7. E o segundo elemento que deu para o resultado do segundo elemento da base vai ser a segunda coluna. Então, 35 menos 23. Ok? Então, essa transformação linear na base canônica, ela vai ter esse operador linear, né? Que é uma transformação linear de um espaço vetorial no próprio espaço vetorial. É o caso aqui, ó, R2 em R2. Te dá essa matriz da transformação. Ok? Ou seja, se você pega essa matriz agora e multiplica pela matriz aqui, ó, XY, né? Ela só tem uma coluna e duas linhas. Volta a dar isso daqui, certo? É basicamente isso. Bom, então vamos ver se essa matriz tem ou não uma maneira de achar de forma diagonal, né? Para isso, vamos achar os autovalores.
valores e autovetores dessa transformação, né? Então, ou seja, lembra que para isso a gente precisa do polínômo característico, que a gente já viu em aulas passadas, você volta se você precisar, que é isso aqui, ó, nosso P de lambda, ele vai ser o determinante da matriz A menos lambda I, certo? A gente já viu isso em aulas passadas. Então, e aí a gente tem que achar as raízes desse polinômio, né? Ou seja, a gente tem que resolver a equação P de lambda igual a zero. Mas vamos primeiro achar o P de lambda. Nosso P de lambda, então, vai ser quem? Vai ser, ó, vamos botar logo aqui a matriz, tá? O determinante da matriz, que é o seguinte, ó. Como aqui a gente pode até fazer uma coisa mais esperta, né? Ó, matriz A é essa daqui, certo? E eu vou fazer menos lambda vezes a identidade. A identidade, 2 por 2, né? É 1, 0, 0, 1. Quando eu multiplicar lambda por essa matriz, vai ficar lambda vezes 0 aqui, lambda vezes 0 aqui, e aqui vai ficar lambda e lambda, né? Então aqui, ó, vai aparecer lambda e aqui também. Ok. Então aqui aparece lambda, aqui aparece lambda. Aí quando você fizer A menos isso, né? Então só vai mudar na sua matriz A os elementos que estão na diagonal aqui, ó. Porque os outros elementos vão fazer a operação com zero, né? Vai diminuir por zero. Então vai dar a mesma coisa. Então já vou repetir aqui, ó, 35 e já vou repetir aqui 7. Só que aqui agora já vai ser 5 menos lambda, né? Porque lembra que é menos aqui, ó. Aqui é o lambda, aí você vai subtrair, né? Então vai ficar 5 menos lambda. E depois vai aparecer menos 23 menos o lambda, né? É o que vai aparecer ali. Tudo bem. Então isso daqui fica o nosso determinante. E aí vamos achar esse determinante. Esse determinante aqui a gente sabe que é um 2 por 2, então vai ser tranquilo, né? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer diagonal principal, os elementos multiplicando, menos diagonal secundária. Então vai fazer essa diagonal aqui, multiplicando por essa diagonal aqui, né? Opa, vamos fazer uma linha retinha aqui. Então vai ficar assim, ó, vai ficar... Opa, agora vamos voltar nosso branco aqui. Volta o branco. 5 menos lambda, multiplicando por menos 23 menos lambda, e aqui menos, ó, então foi diagonal principal, menos, aí tem que fazer agora 7 vezes 35. Vou fazer essas continhas aqui, ó. Quem que vai ser nosso P de lambda? Bom, aqui faz distributiva, né? O famoso chuveirinho, né? Ó, 5 vezes 23, 5 vezes menos lambda. Então vai dar 5 vezes 23, menos 23, vai dar menos, né? 5 vezes 3, 15, A1, 5 vezes 2, 10, com 1, 11. Então 115, né? 5 vezes menos lambda vai dar menos 5 lambda. Agora nós vamos ter menos lambda vezes menos 23, vai dar mais 23 lambda. E aqui vai dar menos 5... Não, desculpa, não é menos 5 lambda não, que eu já fiz. Vai dar agora mais lambda ao quadrado, né? Ó, então eu fiz 5 vezes menos 23, deu 115. Fiz 5 vezes menos lambda, deu menos 5 lambda. Depois fiz menos lambda vezes menos 23, vai dar mais 23 lambda. E menos lambda vezes menos lambda, que dá mais lambda ao quadrado. E ali agora menos 7 vezes 35. 7 vezes 5, 35 a 3. 7 vezes 3, 21. Com o 3 que veio, 24. Né? Então, 35 a 3, 21, 3, 4. Pronto, 245 ali. Então, quem que vai ser o nosso P de lambda? Né? Nosso P de lambda, ele é igual a... Vamos arrumar aqui. Vamos botar o primeiro termo, que é lambda quadrado. O segundo termo é o termo que depende de lambda. Vai dar 23 menos 5, né? 23 menos 5 vai dar 18. Então, vai ficar 18 lambda. E ali vai dar quanto? Vai dar menos 5 e 5, 10. A1. 4 e 1, 5. Com 1 vai dar 6. 2 e 1, 3. 360. Então, esse é o nosso P de lambda, certo? Nosso polinômio característico, né? Lembra disso. Então, nós temos que achar as raízes disso para achar os nossos autovalores. Então, tenho que resolver a equação P de lambda igual a zero. Então, é resolver a equação lambda ao quadrado mais 18 lambda menos 360 igual a zero. Aí, vou usar a fórmula com o discriminante, né? Que só no Brasil é conhecida como fórmula de Bhaskara, o que é incrível, né? Mas, enfim, o discriminante aqui vai ser o quê? B ao quadrado, que é 18 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 360. Isso aqui vai dar o quê? Ó? 18 vezes 18, quanto é que dá? 8 vezes 8, 64, a 6. 8 vezes 1, 8. Com 6, 14. 64, 6, 8. Com 6, 14, isso. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Então dá 4, 2, 3. 324. Então deu 324 essa primeira parte. E a segunda parte aqui, ó, vai dar mais, né? Porque menos 4 com menos aqui vai dar mais. 4 vezes 1 é 4. Então vai ficar 4 que multiplica 0 aqui dá 4. 4 que multiplica 6 dá 24 a 2. 4 vezes 3, 12.
com aquele 2 que veio, 14. Então, no final, o nosso discriminante deu 1764. Deixa eu ver aqui, ó. 4 com 0, 4. 2 com 4, 6. 3 com 4, 7. Isso mesmo, 1764, tá? Bom, 1764, você pode usar aí... Opa, 1764. Esse valor de discriminante aqui, ele é um valor alto aqui, mas não fiquem assustados, tá? Ou assustadas. Faz na calculadora aí, vocês vão achar que tem um valor exato para esse delta aqui, né? Quando a gente for tirar a raiz, a gente vai ver que dá 42, tá? Daqui a pouco a gente vê, ó. Então nós vamos ter o seguinte, lambda vai ser igual a menos o valor de b, mais ou menos a raiz de delta, ou seja, 1764, dividido por 2 vezes o valor de a. O valor de a é 1. Então, como eu falei, isso aqui vai dar um valor exato, que é o seguinte, ó. A gente vai ver que vai dar vai dar 42. Já vamos conferir, certo? Ó. Você pode usar uma calculadora para conferir isso, mas aqui eu vou conferir fazendo o produto, ó. Vamos fazer 42 vezes 42, você vai ver que vai dar 1764, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Então, 4. 8, 8, 16 a 1. 6 e 1, 7. 1. Então, 1764. Conferiu, né? Bom, então o que acontece aqui? Ó? Nós vamos ter dois valores para lambdas aqui. Ó. Nós vamos ter o nosso lambda 1, que vai ser menos 18 mais 42 dividido por 2. E nós vamos ter o nosso lambda 2, que vai ser menos 18 menos 42 dividido por 2. Quem que vai dar isso daqui? Ó? 42 menos 18 vai dar quanto? Vai dar 24. E 24 dividido por 2 vai dar 12. Menos 42 com menos 18 vai dar menos 60. E menos 60 por 2 dá menos 30. Então as raízes são 12 e menos 30. Então esses são os nossos valores dos autovalores, tá? Eu falei que a questão era grande, né? Então a gente só chegou no lambda. A gente tem que achar agora os autovetores para daí montar as matrizes, né? Que a gente quer diagonalizar essa matriz. Lembra que esse é o objetivo, né? Já achei aqui os lambdas, né? O que é bom. Então vamos botar aqui, ó. Vamos botar assim, ó. Autovalores, certo? Vamos achar os autovalores. Então, para eu achar o autovalor, vamos botar primeiro aqui, ó. Vamos fazer o nosso lambda igual a 12, certo? Aí lambda sendo igual a 12, eu sei que meu t de v tem que ser igual a 12v. Então, lembra nosso t de v quem é, ó? É isso aqui tudo, ó. 5x menos 35y, 7x menos 23y. Então, vamos fazer lá, ó. Vai ser o seguinte, vai ser 5x menos... De novo, deixa eu botar lá. 5x mais 35y, 5x mais 35y, 5x mais 35y, e do lado de cá vai ser 7x, se não me engano, 7x menos 23y, 7x menos 23y, 7x menos 23y, isso vai ser igual a 12x, 12y, né? Que é o que está justamente botando aqui, ó, 12 vezes v, se v é nosso xy, né? Então isso é para lambda igual a 12. Depois a gente faz a mesma coisa para o lambda igual a menos 30, né? Bom, então aqui vai dar um sisteminha que é 5x mais 35y igual a 12x. Veja que eu já vou fazer o seguinte, eu não tenho primeira coordenada igual a primeira coordenada, eu já vou pegar e passar essa primeira coordenada aqui, ó, que está no segundo membro por primeiro. Então vai aparecer menos 12 aqui, com esse 5 vai ficar menos 7, né? Então eu já vou botar algo aqui, ó, que esse sisteminha vai ficar menos 7x mais 35y igual a 0, tá? Vocês entendem que eu já fiz direto. Ou não, vocês acham melhor colocar... Não, mas eu vou botar separadinho, né? Porque às vezes a pessoa se perde na conta aqui, mesmo podendo pausar e voltar. Então deixa eu só colocar. E aqui agora, ó, 7x menos 23y igual a 12y, né? Substituir aqui a segunda coordenada. Então quem que vai ser isso aqui? Na primeira, como eu falei, ó, passa 12x para esse lado, vai ficar menos 7x, porque você já tinha mais 5x aqui, mais 35y igual a 0. E na segunda, passa 12 para o lado de lá, você vai ter 7x, menos 12 com menos 23 vai dar menos 35y igual a 0. Olha que coisa, a primeira equação é simplesmente a segunda multiplicada por menos 1, tá? Então, na verdade, aqui você só tem uma equação, que é 7x menos 35y, tá? Igual a 0. Porque se você multiplica a primeira por menos 1, você dá a segunda.
Então você pode isolar aqui, por exemplo, o seu y, né, digamos, ou o seu x, você que sabe. Digamos que eu isole o meu x aqui, que vai ficar mais fácil. X vai ser o quê? Vai ser 35y, né? Eu passo para cá positivo, divido por 7. Então meu x ele é igual a 5y, certo? Ou seja, quem são os autovetores aqui? Vão ser o seguinte, ó, vão ser, por exemplo, 5t, né, ó, se y for t, o nosso x vai ser 5 vezes t, né? Onde esse t é um número real, que não é o zero, né? Porque lembra que o vetor 0, 0, a gente define o nosso autovetor como sendo um vetor não nulo, tal que esse tipo de coisa que acontece, né? T de v vai ser igual a um lambda vezes aquele v. Então por isso que eu tirei o zero aqui no t. Então esses são os vetores no formato aqui para, os autovetores no formato para o lambda igual a 12. Eu fiquei sem espaço, eu já vou apagar aqui para vocês, mas antes, ó, veja que isso aqui eu podia ter escrito assim, ó, ao invés de escrever assim, já podia ter escrito assim, ó. Deixa eu apagar aqui, ó, em vez de botar 5t e t, eu posso botar assim, ó. Eu vou botar aqui, ó, aqui eu boto 5, aqui eu boto 1 e aqui eu boto t, ó, multiplicando isso aqui, aí vira 5t e t, né? Então veja que eu já posso pegar esse carinha aqui, ó, como sendo um certo V1, né? É um autovetor associado ao meu alto valor, que é o 12, né? Que eu posso chamar aqui de 1, né? É o lambda 1, 12, tá? Foi o que eu chamei lá também, o lambda 1 de 12, não foi? Foi, lambda 1 de 12. Agora eu vou fazer essa mesma coisa, certo? Para o nosso lambda 2, que é o menos 30. Só que já estou sem espaço aqui, então eu vou apagar essa parte, vou fazer as contas para o menos 30, e se você precisar, você pausa o videoaula e volta nesse ponto aqui, sem problema, né? Então, vou lá, vou apagar aqui. Então, né, apaguei aqui agora, vamos fazer o nosso lambda 2, que vai ser menos 30. Então, é a mesma ideia, eu vou ter um t de v, que vai ser igual a menos 30v. E aí nós vamos ter, quem é t de v, né? É o t de xy, vai ser 5x mais 35y, 7x menos 23y, né? Isso aqui vai ser igual a menos 30x menos 30y. Então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter 5x mais 35y tem que ser igual a menos 30x e 7x menos 23y tem que ser igual a menos 30y. Então quem que fica esse sisteminha aqui? Menos 30x, passa para cá mais 30x, então vai ficar 30x com 5x dá 35x, e ali eu já tinha 35y, igual a zero. E na de baixo, nós vamos ter 7x, esse menos 30y passa para cá mais 30y, então vai aparecer mais 30y menos 23y, o que vai dar para a gente 7y, igual a zero, tá? Então olha só, se você divide a primeira equação aqui por 5, vai aparecer 7x mais 7y, tá vendo? Ou se você multiplica a segunda equação por 5, vai aparecer 35x, 35y. Ou seja, no final das contas, isso aqui é a mesma coisa de você fazer um sisteminha que só tem 7x mais 7y, tá? Só tem uma equação aqui, na verdade. E essa equação é tranquila, né? Quem que vai ser nosso x? Vai ser menos 7y, né? Que ele passa para lá negativo. Eu passo esse 7 dividindo. Então, nosso x é igual a menos y. Quem que vai ser, então, o nosso autovetor, né? Vai ser um t multiplicado por, ó, se x... Primeiro eu vou botar assim para entender, né? Depois eu copio de novo. Ó, se y for t, ó, se y for t, quem é que é o nosso x? É menos t, correto? Então basta fazer assim, ó. Menos 1 multiplicando por t, né? Você pega o escalar t e multiplica aqui por menos 1, para qualquer número t que não seja o zero, né? Porque lembra que se t for zero, que daria o vetor nulo, e na definição de autovetor, isso aqui é um vetor não nulo, que acontece aquilo, né? Então esse carinha aqui, ó, dá pra gente os autovetores. E aí veja, eu posso pegar esse cara aqui como sendo o nosso V2, né? Vai ser menos 1. Lembra que eu já tinha pegado que o nosso V1 era 5, 1, tá? Se precisar, você volta lá na aula. Então o que acontece? A nossa matriz P, que era a matriz que a gente estava procurando, vai ser formada por, primeira coluna vai ser o nosso V1, segunda coluna vai ser o nosso V2, né? Então vai ficar assim, ó. Vamos apagar isso daqui, né? Só pra gente poder escrever. Olha só. Então, nossa matriz P, a nossa matriz P, ela vai ser o seguinte, nossa matriz P vai ser, primeira coluna, 5, 1, segunda coluna, menos 1, no caso, isso, menos 1, 1, né? Porque se nosso y for 1, o nosso x era menos 1. Então, isso aqui é o nosso V1, ó, esse pessoal aqui, ó, esse cara aqui é nosso V1, e esse cara aqui foi o nosso V2, são os autovetores.
E veja que esses autovetores, eles são LI, tá? É fácil você verificar, são dois vetores em R2, então é LI. Então isso aqui forma uma base para R2, né? Ou seja, B igual a 5, 1, menos 1, 1, formam a base para R2, tá? Que a gente precisava disso, né? Lembra lá no que a gente fez anteriormente, né? Tá faltando eu achar a inversa do P, né? Para achar a inversa aqui, vai ser o quê, né? Faz as continhas aqui, né? Dá para fazer assim, né? 5, 1, menos 1, 1. A gente bota desse lado aqui a matriz identidade, né? A gente faz operações aqui agora para aqui aparecer a identidade, né? A gente viu isso em aulas passadas. E eu falei que essa questão ia ser longa, né? Então ainda está quase terminando. Linha 2 a gente pode receber o seguinte, a linha 5 vezes a linha 2 menos a linha 1, né? Para aqui aparecer 0. Então vai ficar assim, ó. 5 menos 1, 1, 0. E agora a linha 2 aqui, ó. Isso menos 5, 5 vezes isso menos isso, dá 0. 5 vezes isso menos isso, então vai aparecer 5, aí menos vai dar mais, né? Cuidado com o jogo de sinal. Então vai aparecer 5 mais 1, que dá 6. Aqui vai aparecer 5 vezes 0, né? E menos 1, então vai dar menos 1. E aqui vai aparecer 5 vezes menos 0, que dá 5. Agora eu vou pegar e vou fazer com que esse termo aqui fique 0. Para isso, eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer a linha 1 receber a nossa 6 vezes a linha 1 mais a linha 2, né? Que aqui vai aparecer menos 6. Aí deixa eu fazer aqui em cima, ó. Vai ficar como, ó? A segunda linha não mexi, então 0, 6, menos 1, 5. Primeira linha, né? Então você recebe 6 vezes ela, ó, 6 vezes ela, mais a segunda. Então 6 vezes isso aqui dá 30, mais isso aqui dá 30, né? 6 vezes isso aqui, mais isso aqui, 6 vezes isso aqui, mais isso aqui vai dar menos 6 com mais 6 dá 0. 6 vezes isso aqui, mais isso aqui vai dar 6 com menos 1, que dá 5. E 6 vezes isso aqui vai dar 0, com mais 5 dá 5. Então agora o que é que eu faço ali, né? E aqui agora, para a gente fazer aparecer a matriz de identidade, a gente faz linha 1 recebendo, linha 1 recebendo 1/30 da linha 1 e faz linha 2 recebendo 1/6 da linha 2, né? Ou seja, eu divido por 30 a primeira linha e divido por 6 a segunda linha, né? Então a primeira linha vai ficar assim, ó, 1, então deixa eu botar um pouco mais para baixo. Vai ficar 1, 0, estou dividindo por 30. Então aqui vai dar 1/6, né? Porque vai ficar 5 sobre 30, você simplifica, vai dar 1/6. Aqui vai dar 1/6. Aqui agora vai ser dividido por 6, vai dar 0, 1, menos 1/6 e 5/6, tá? Então essa é a matriz inversa da P, ok? Essa daqui, ó. Essa daqui é a matriz inversa. Essa daqui é a matriz inversa da P, tá? Então olha só, vamos botar isso lá. Eu vou apagar isso aqui, né, para colocar aqui do lado mais bonitinho, né? Aí você pausa se você precisar. Então, ó, vai ser o seguinte, né? Vou pegar aqui e apagar. A nossa P a menos 1 foi a matriz 1/6 menos 1/6, 1/6 aqui, 5/6. Essa é a matriz inversa, tá? Deixa eu apagar aquela ali embaixo, que eu já calculei mesmo, né? Então já não preciso mais dela aqui. Então, no caso, se a gente fizer a nossa matriz P, né? Vezes a nossa matriz... desculpa, né? Se a gente fizer a nossa, no caso, a matriz D, que é o que a gente está querendo, né? Ela vai ser a gente fazer a inversa vezes a nossa A vezes a nossa P, dá pra gente a nossa D, né? Foi o que a gente viu, certo? Lembra lá da primeira tela, né, da aula? Deixa eu apagar aqui, ó, para vocês verem, ó. Deixa eu mostrar, eu quero mostrar, então, a nossa primeira aula. Deixa eu subir ali, ó. Voltar aqui, subir. Deixa eu tirar ali a nossa camada ali. Ó, tá vendo, ó? Então, a matriz diagonal fica a inversa daquela matriz P vezes A vezes a matriz P. Então, se você fizer lá agora, ó, deixa eu voltar lá, né? Deixa eu exibir aqui e vir pra cá, né? E no caso, esconder ali, né? Senão fica ruim pra gente ver. Então, voltando ali, né? Tem um riscão aqui que eu fiz sem querer. Então, ó, se você fizer P a menos 1 vezes A vezes P, te dá D, tá? Você pode pegar essa matriz, multiplicar pela matriz A e multiplicar pela matriz P, né? Que você vai ver que dá a matriz D. Vou deixar isso para vocês fazerem, ok? Bom, então, agora o que eu quero que vocês façam é um exercício. Eu falei que ia ser longo, né? Então, eu vou deixar um exercício para vocês, que é esse daqui, ó. Olha só.
esse daqui. Ele tem ali a mesma ideia, tem uma matriz, vai dar uma matriz 2x2, você faz todo aquele procedimento que eu mostrei e você vai achar, nesse caso vai dar para fazer, qual vai ser a diagonalização, tá? Vou deixar na descrição do vídeo a resposta e se você ficar com dúvida, coloque na seção de comentários. Deixe seu curtir se você não deixou e inscreva-se no canal se você não inscreveu-se ainda, tá certo? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de Álgebra Linear. Até mais e tchau!